Olá, turma! Hoje nós temos aqui a aula 2 referente ao conteúdo de trigonometria no triângulo retângulo. Na descrição desse vídeo nós temos o link da aula 1. Na aula 1 nós trabalhamos o conceito de seno, cosseno e tangente. Trabalhamos a tabela trigonométrica dos ângulos notáveis e resolvemos alguns exemplos. Está curioso para ver a aula 1? E se ainda não tiver visto, o link para essa aula está na descrição da aula de hoje, aqui da aula 2. Nessa aula 2, nós vamos trabalhar mais alguns exemplos envolvendo também ângulos notáveis. Vamos ver a tabela trigonométrica do ângulo 1 até 89 graus e vamos resolver também uma questão exemplo, um problema envolvendo o valor da tabela trigonométrica com números decimais. Então, se não for inscrito, inscreva-se no canal e vamos à aula. Na questão eu tenho o quê? Eu diz assim, analise a figura. Aí eu tenho esse triângulo retângulo aqui, eu tenho o ângulo alfa destacado e eu quero saber qual o cateto adjacente a alfa. O que é o cateto adjacente? Na aula 1 eu dei uma dica para vocês. Para encontrar o cateto adjacente, eu quero o cateto adjacente alfa, eu pego o cateto que está entre os dois ângulos. Então, se eu pego o ângulo alfa, sempre vai ter um ângulo de 90 graus, que nós estamos trabalhando com o triângulo retângulo. Qual o cateto que está entre o ângulo alfa e 90 graus? É o B. Então, o cateto adjacente a alfa é B. O A é o que? O A é a hipotenusa, que é oposto a um ângulo de 90 graus, e o C é o cateto oposto a alfa. Na segunda, pessoal, ele quer saber o seguinte, ele quer o valor do seno de 65 graus, do cosseno de 71 graus e da tangente de 2 graus. Isso é muito fácil de encontrar, basta utilizar a tabela trigonométrica. Aqui eu tenho uma tabela trigonométrica, eu tenho o ângulo de um lado, aí vem seno, cosseno, tangente, os valores aqui de cada um. Tem várias casas decimais, dependendo do problema, tu pode pegar, arredondar para 2 casas, 3 casas, beleza? Essa tabela trigonométrica também está no vídeo da aula 1. Continuando nela, ó, na questão 2, ele quer o seno de 65 graus. Eu vou lá no ângulo de 65 graus, beleza? Primeira coluna é seno, segunda é cosseno e a terceira é tangente. De 65 graus, quem é o seno? O seno de 65 graus é 0,9063. Botei com as 4 casas decimais. Só isso. Opa, estava um pouco baixo, tá aqui, ó. Seno de 65 graus, 0,9063. Eu quero o cosseno de 71 graus. Vou procurar o ângulo de 71 graus, está aqui ele. Primeira coluna é seno, segunda é cosseno, a terceira é tangente. De 71 graus o cosseno, 0,3256. Ok? Eu quero tangente de 2 graus. Tangente de 2 graus. Vou na tabelinha pesquisar. Outra maneira, vocês podem pegar e lá no Google colocar tabela trigonométrica. Vai aparecer ela para vocês. Aqui, ó. Tangente de 2 graus é 0,0349. Então, é muito simples. É só uma pesquisa, só pesquisar o valor na tabela trigonométrica. Daniel, necessita memorizar todos esses números da tabela trigonométrica? Não. Os números normalmente que são exigidos em avaliações são dos ângulos notáveis, a tabelinha dos ângulos notáveis, que é 30, 45 e 60. Esses valores aqui, quando aparece um outro ângulo, normalmente o problema traz esses valores para vocês. Tipo, esse problema aqui, ó. Eu tenho, nesse problema, é um exemplo bem claro dessa situação. Ele diz assim, calcule o comprimento da escada apoiada no prédio. Tem essa escada aqui, apoiada nesse prédio.
Aí ele diz, sendo o seno de 40 aproximadamente 0,64, o cosseno de 40 aproximadamente 0,77 e a tangente de 40 aproximadamente 0,84. É assim que aparecem os problemas quando eu preciso desses valores em decimal, né? E ninguém é louco de memorizar tudo isso, né? Eu acho que nem os matemáticos que primeiro trabalharam com ela conseguiram memorizar. Então o que vai acontecer? Nesse caso aqui, eu vou olhar o que eu tenho. Eu quero a escada é x, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui. Então, a escada é o valor que eu quero. O meu x, que é a escada, vai ser oposto a 90 graus, então é a hipotenusa. Hipotenusa. Aí eu tenho o 9,2, que vai estar entre os dois ângulos, né, entre 90 e um ângulo de 40 graus, então é o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? Cateto adjacente é 9,2. Então eu tenho hipotenusa e tenho o cateto adjacente é cosseno. Cosseno de 40 graus é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Toda vez que eu tiver hipotenusa e cateto adjacente e hipotenusa, eu tenho cosseno. O valor do meu cosseno de 40 graus, está aqui ele, ó, 0,77. Então, 0,77 é igual a cateto adjacente, 9,2. Minha hipotenusa, que é a escada, oposta a 90, não sei, é o que eu quero, x. Então, multiplico o meio por extremos. Então, vai ficar 0,77x igual a, não tem nada aqui, né? Como se fosse 1 vezes 9,2 dá 9,2. Aí, esse 0,77 que está multiplicando, passa dividindo. Então, fica x igual a 9,2 dividido para 0,77. Quando nós temos uma divisão envolvendo o número decimal, a gente pode igualar. Aqui tem duas casas, aqui tem uma, eu igualo colocando 0. Então, fica x igual a, depois que eu igualo, eu tiro a vírgula, 920 dividido para 77. Dividindo 920 para 77, vocês podem até fazer uso da calculadora para isso, dá 11,948 aqui, tem mais decimais. Pronto, vamos dizer que dá esse valor aqui. Então, Daniel, tem quantos metros a escada? A gente pode arredondar para 11 metros. Como o metro normalmente tem duas casas, né, que são centímetros, eu vou pegar duas casas, eu olho para a terceira casa. Quando eu quero arredondar para duas casas, eu olho para a terceira. Como a terceira casa é maior do que 5, aqui eu tenho que arredondar para cima. Então fica 11,95 metros, 11 metros e 95 centímetros. Aqui continuando, na terceira questão aqui, então nós já sabemos identificar o cateto oposto, adjacente e hipotenusa, nós já vimos a tabela completa. Vamos aqui à terceira, encontrar um x no triângulo aqui. A partir do triângulo retângulo eu tenho um valor de um lado e um ângulo, eu consigo encontrar o outro lado, ok? Na aula 3 vai ser bem legal que vai ser o contrário, eu vou dar dois lados para vocês, a partir desses dois lados eu vou ensinar vocês a encontrar o ângulo. Na aula 3. Então, por enquanto a gente está na aula 2, vamos aqui, ó. O que o meu x é? Meu x é cateto oposto. O que o raiz de 3 é? Raiz de 3 é hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto, quando eu tenho cateto oposto e hipotenusa, eu tenho seno. Então, a gente vai utilizar seno. Seno de quem? Seno. Qual é meu ângulo, Daniel? Meu ângulo é 60 graus. Então, seno de 60 graus é cateto oposto dividido pela hipotenusa.
Quanto é que vale o seno de 60 graus? Olha a tabelinha que eu tenho aqui. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. A tabelinha que eu dei para vocês lá na aula 1. Então, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, igual cateto oposto é o x, aqui, e a hipotenusa é raiz de 3. Raiz de 3. Multiplica o meio por extremos. 2 vezes x, 2x. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Quanto é raiz de 9? 3. Toda raiz quadrada multiplicada por ela mesma, o resultado é o radicando, é o número de dentro. Beleza? Então, x vai ser igual a 3 e o 2 que está multiplicando veio dividido para 2. Daniel, posso deixar na forma de fração? Pode, tu pode dividir e deixar 1,5, sem problemas nenhum. Na letra B, o que eu tenho na letra B? O 24 é o quê? Está oposto ao ângulo, cateto oposto. O 2x está o quê? Está entre os dois ângulos, então é cateto adjacente. Então eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente, quando tem os dois catetos, é tangente. Cateto oposto e cateto adjacente é tangente. Então vai ser a tangente de qual ângulo? Na letra B, o meu ângulo é 45 graus. Tangente de 45 graus é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Vou lá na tabelinha trigonométrica, vou ver. Tá meio bagunçado, pessoal, nas folhas aqui, mas é para tentar mostrar tudo para vocês. Mostrar a tangente de 45 graus é 1. Tangente de 45 graus é 1. Então, onde for a tangente de 45 graus, eu substituo por 1. Aí, quem é o meu cateto oposto? Meu cateto oposto é 24. Quem é o meu cateto adjacente? Meu cateto adjacente é o 2x. Então, meio por extremos, 1 vezes 2x, 2x, igual a 24. O 2 multiplicando passa dividindo, x vai ser 24 dividido para 2, que dá 12. Beleza? E o meu terceiro triângulo, aqui, eu tenho cateto oposto, aqui, de frente a 90 é a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa. Novamente eu vou ter seno. Cateto oposto e hipotenusa é seno. Vocês precisam memorizar isso que fica mais rápido, viu? Seno de quem? Qual é meu ângulo? O ângulo da letra C é o ângulo de 30 graus. Então, seno de 30 graus é cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30 graus, turma, se eu for olhar lá na tabelinha, tá aqui, seno de 30 graus é 1 sobre 2. 1 sobre 2. Então, seno de 30 graus, no lugar dele eu substituo por 1 sobre 2. É igual ao cateto oposto, que é o x, sobre a hipotenusa, que é 7. Multiplico o meio por extremos. 2 vezes x, 2x, igual a 7. X será igual a 7 dividido para 2. Posso parar na forma fracionária ou posso colocar em decimal 3,5. Então é isso. Aqui a resolução de mais exemplos para vocês. Na aula 1 nós já trabalhamos tudo isso. A aula 2 é para reforçar. E na aula 3 a gente vai aprender a descobrir o valor de um ângulo a partir do cateto e da hipotenusa. É isso aí, turma. Até a nossa próxima aula.